pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa semana nós demos início ao conteúdo conto. O que é o conto mesmo? Ele é uma história que vai possuir um narrador, é uma história curta, então, desenvolvida em torno de um enredo, que é uma situação, um lugar que dá origem aos acontecimentos, então, ao que vai acontecer ao longo da nossa história, os acontecimentos dessa narrativa. Há poucos personagens, poucos lugares são demonstrados nessa nossa narrativa, pois como a história é breve, então não tem espaço para que você fique acrescentando muitas informações, elas têm que ser breves, têm que ser concisas. E dentro desses enredos, então, nós temos uma estrutura que forma o nosso conto. Esse gênero textual, então, ele é composto por 4 partes. A apresentação do enredo, o desenvolvimento dos acontecimentos, o momento de tensão, que é o momento assim, que se fica mais pressionado ali, e o clímax, que é aquele momento assim de desfecho, e então a solução, o desfecho final desse nosso conto. É assim que ele se desenvolve. Então, no famoso começo, meio e fim. A apresentação é o momento de tensão, o clímax e a solução e desfecho do nosso problema. Alguns exemplos de contos escritos pelos maiores contistas brasileiros são, então, A Cartomante, de Machado de Assis, O Gato Vaidoso, de Monteiro Lobato, O Presépio, de Carlos Drummond de Andrade, entre vários outros. Então, é uma imensidão de contos que nós temos. E o conto ele apresenta as seguintes características. O conto apresenta o tempo marcado, o espaço assim, bem delimitado. Também apresenta a presença de um narrador, poucos personagens e o enredo. Essas são as principais características de um conto. Então, continuando a explicação. O conto ele possui um espaço delimitado, então ele não vai se apresentar em vários locais, então como uma novela. Ele vai ser um espaço mais fechado, onde vão acontecer os fatos daquele conto. Tem o tempo marcado, então, o tempo do conto é marcado, como eu disse. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece, e esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Qual que é a diferença desses dois? O tempo cronológico é o tempo que segue o relógio, então que vai passando as horas, os dias, seguindo essa ordem cronológica. Já o tempo psicológico, ele é diferente do tempo psicológico. Por quê? Do tempo cronológico, aliás. O tempo psicológico, ele é de uma forma assim que o narrador ali, o personagem que está narrando a história, ele vai ter flashbacks. O que são esses flashbacks? Ele vai voltar no tempo. Então, assim como ele pode estar no presente, ele de repente está lá no passado, ou então está imaginando como é que vai ser o futuro. Ele fica nessa ida e volta dos momentos em que tá acontecendo aqueles momentos mais de tensão com ele. Ele fica, então, nesses flashbacks de ida e volta e o tempo todo, assim, você fica até meio perdido porque você não compreende em que momento que ele tá, se você não estiver bem fixado ali lendo aquele conto ou assistindo aquele conto. Ele vai possuir narrador, então a história do conto é contada por um narrador, que às vezes pode ser um narrador personagem ou às vezes um narrador observador. O narrador personagem é aquele que narra e participa dos fatos, que participa da história. E o narrador observador é aquele que vai estar observando e vai estar contando o que está acontecendo naquele momento. Os personagens. O conto, então, ele possui poucos personagens, porque como é um texto breve, então não tem espaço para ter muitos personagens, e são poucos personagens que vão ser apresentados ali. Os personagens podem ser principais ou secundários, então são essas duas classes de personagens que nós temos. O enredo, então, e o enredo do conto, ele sempre apresenta um problema na situação inicial, em que vai desenrolar os demais acontecimentos. Ele pode ser linear, que é quando os fatos seguem uma sequência lógica, então, vai dando uma apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, o clímax e a solução, o desfecho, no caso, esse do enredo linear. Do enredo não linear, que é quando os fatos não seguem essa sequência. Então, em vez de começar pela apresentação do problema, às vezes ele começa lá pela solução, daí depois que ele vai apresentar
qual que foi o problema inicial. Então, o enredo não linear, ele tem essa característica de não mostrar, você não entender direito no começo em que momento que ele tá, em qual parte que ele tá. E já no linear, ele vai seguindo essa ordem cronológica, essa ordem certinha. Então, linear, lembre de linha, que sempre vai seguir uma mesma linha. E não linear, que vai ter os altos e baixos todos em determinados momentos que você não vai saber quais são eles. E quais que são os tipos de contos que nós temos? Então, dependendo da temática que for explorada, do tema que for apresentado, nós temos diversos tipos de contos também. Dentre eles se destacam os contos realistas, que narram situações reais e não imaginárias, então foram baseados em fatos reais. Nós temos os contos populares, que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Os contos fantásticos, que são aqueles que as histórias apresentam uma mistura da realidade com ficção, então confundem os leitores com acontecimentos absurdos, animais falantes e etc. O conto de terror, que narram histórias cheias de mistério, suspense, medo, então são os contos de terror. Aí nós temos os contos de humor, que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Os contos infantis, que narram histórias para criança que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Os contos psicológicos, então nossa querida Clarice Lispector é uma das maiores escritoras de contos psicológicos, que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos, que têm a intenção de levar o leitor a refletir. Então, sempre quando vocês ouvirem falar em contos psicológicos, são aqueles que é para refletir, para você pensar um pouquinho mais. Eles mostram memórias de quem escreveu ele. Os contos de fadas, que são os nossos bons e velhos amigos, que viraram até filmes muitas vezes, então que narram histórias de príncipes e princesas, de fadas e dragões. Esses são os contos de fadas. E os mini-contos, ou microcontos, nanocontos, que são subcategorias dos contos, chamados de contos minimalistas. Tem alguns que se resumem a uma ou duas frases só, que são então subcategorias do conto. E eles são bem menores que o conto, como eu falei, uma vez que podem ocupar meia página, uma página ou ser formado por poucas linhas. Então, esses são os nossos principais tipos de conto. E qual que é a estrutura do conto? Então, a estrutura do conto é fechada e objetiva. Então, na medida em que esse tipo de texto ele vai se apresentando, ele vai formando a sua estrutura ali, o seu conflito, sua história. Então, a sua estrutura está dividida, aliás, em três partes, que é a introdução, que é o momento inicial, onde é apresentado os fatos iniciais, a ambientação do espaço, o tempo, o personagem e o enredo. O desenvolvimento, que aqui se desenrolam os acontecimentos, as histórias relacionadas com o problema ou a situação. O clímax, que é onde acontece a maior tensão da história, junto com o desfecho, que é o encerramento da narrativa. Então, que se apresenta uma solução para o enredo. Então, esse é o nosso conto. Aí vocês podem encontrar vários tipos de conto, vários contos de escritores famosos, mas numa explicação geral, essa é a estrutura do conto, esse é um enredo assim, básico do conto. Espero que tenha ficado claro para vocês de uma forma bem resumida esse conteúdo e até a próxima aula, até o próximo vídeo, pessoal!